vamos para a próxima palestra, que são os fatores de segurança e eficácia no tratamento com o Dr. Eric Cretas. Dr. Eric Cretas, ele que é médico e psiquiatra formado pela Santa Casa de São Paulo, psicogeriatria pela Universidade de São Paulo, médico assistente do Serviço de Eletroconvulsoterapia do Instituto de Psiquiatria HCFU-FMUSP, doutorando em psiquiatria pela Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Eric. Obrigado pelo convite, uma boa noite a todos. Peço desculpas pelo atraso, infelizmente fiquei preso no trabalho, estou aqui no consultório até agora. Então, mas, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito ao convite e a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema. Então, vou começar a reproduzir aqui meus slides. Só um instante. Maravilha. Então, eu fui convidado para falar sobre fatores de segurança e eficácia na eletroconvulsoterapia. Bom, minhas titulações já foram faladas. E eu vou começar falando, então, sobre a eficácia e os fatores preditivos de resposta, que são coisas que estão intimamente relacionadas. O principal fator de sucesso, quando você está referenciando um paciente para eletroconvulsoterapia, é a indicação precisa. Os pacientes que têm melhor resposta, que têm melhor resultado, são aqueles pacientes que têm uma indicação clara, precisa e que reúne os fatores preditivos de boa resposta. Isso é uma coisa que na prática a gente vê com muita frequência, assim, o paciente vem encaminhado, mas é aquela indicação que você vai ver o caso, você fala, tem uma indicação, mas não tem muito fator preditivo de má resposta, na prática a gente acaba vendo que o paciente não responde tão bem. Como que a gente norteia esse raciocínio para maximizar a resposta do paciente ao tratamento? Acho que a primeira coisa é a gente tirar essa questão, que é um erro frequente na prática, que os colegas veem ECT como último recurso. Que eu falo que o ECT é o botão vermelho do pânico da psiquiatria. Quando tudo é errado, você aperta o botão vermelho e manda o paciente para ECT. Mas não é bem assim. O problema desse raciocínio é que ele leva a duas distorções. A primeira distorção é que o paciente que tem indicação de fazer CT, ele demora para chegar. E a gente vai ver mais para frente que isso, em alguns casos, até piora o prognóstico do paciente, além de submeter ele a um sofrimento desnecessário. Ele não precisaria estar passando por tudo aquilo para melhorar, sendo que ele teria já condições que justificariam o uso. A outra distorção que isso gera, que é uma coisa que no serviço a gente vê com muita frequência, é paciente sem indicação precisa, que acaba sendo encaminhado. Eu costumo brincar lá no ECT do IPQ que border é a pedra no sapato do médico da eletroconvulsoterapia, porque, assim, vem um monte de paciente com transtorno de personalidade borderline, e você vai ver, eles estão sendo indicados por uma depressão refratária, entre aspas, mas você vai ver o caso. É borderline, assim, escarrado. Aí você vai conversar com o médico do paciente, ele fala, não, mas tem uma depressão, mas é de difícil controle. Eventualmente ele deixa escapar, eu não sei mais o que fazer com essa paciente, então mandei para ECT para ver se ajuda. E assim, spoiler, não ajuda. Quais são as indicações mais frequentes dentro da ECT? Maior disparada é a depressão. Depressão nos estudos corresponde a 80% a 90% dos pacientes encaminhados para eletroconvulsoterapia. Isso em se tratando de Estados Unidos e Europa, que são os que mais publicam. Agora, a China também está crescendo muito em termos de publicação para ECT. Depois disso, depressão bipolar, quadros maníacos, esquizofrenia e transtornos esquizoafetivos e catatonia de etiologia diversa. Só para constar aqui, em 2018, uma coisa razoavelmente recente, o FDA revisou o status dos aparelhos de ECT. Até então, todos os aparelhos de ECT eram considerados classe 3 para todos os usos. E, por conta de uma revisão de regras do FDA, eles não poderiam mais ser comercializados, aparelhos classe 3 não poderiam mais ser comercializados para finalidades que não de pesquisa. Felizmente, o pessoal nos Estados Unidos, o Sarah Laizambi, o Max Fink, o Kellner, eles conseguiram levar muita evidência para o pessoal do FDA, o que levou eles a reclassificar os aparelhos de CT como classe 2, sendo que classe 1 pode comercializar sem problema nenhum, classe 2 para indicações precisas, que no caso seria
ele é considerado classe 2 para depressão nos Estados Unidos, unipolar e bipolar, e catatonia com algumas ressalvas. E ele ainda é considerado classe 3 em se tratando de mania, esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo. Mas, de qualquer forma, isso permitiu que os aparelhos de ECT continuassem a ser fabricados e comercializados. A da depressão, principal indicação, né? Como eu falei, a indicação mais frequente de ECT, chega a 80% dos pacientes. E a que se deve isso? Uma série de fatores, tá? Principal, alta prevalência. Aqui eu tenho um dado de São Paulo, um estudo mais ou menos antigo, mas que a prevalência em 12 meses de depressão em São Paulo era de 9,4%, sendo que 3,4% eram episódios graves. Episódio grave, você já pensa tá, um pouquinho mais de carinho em ECT. Em outros países, isso oscila de 4% a 10% da população. É um número muito grande. Eventualmente, com um número tão grande, você vai ter pacientes que vão se beneficiar de ECT. Além disso, a depressão é uma condição com altos índices de resistência ao tratamento farmacológico, que abre a possibilidade aí para técnicas de neuromodulação. Alguns autores chegam a colocar taxas de resistência até superiores a 40%. E, segundo a American Psychiatric Association, as indicações de ECT na depressão maior são depressão com risco de suicídio, e friso, risco de suicídio por conta da depressão. Depressão com sintomas psicóticos, síndrome de Cotard, esse tipo de coisa. Intolerância a tratamento farmacológico em pacientes especiais. O que quer dizer? Idoso que não tolera medicação em doses efetivas, ou paciente hepatopata, ou paciente nefropata. Eventualmente, pacientes que façam uso de algumas medicações que dificultam o manejo concomitante de psicofármaco. Exemplo clássico, tamoxifeno, que você não pode prescrever ISRS. Aí, se o sujeito não tolera uma vela, ou não responde a uma duloxetina, o que você faz? Né? Fica meio sem opção. Deterioração física secundária ao quadro depressivo. O que é isso? Síndrome de imobilismo, perda ponderal, negligência de higiene, de autocuidado, tudo isso já consideraria uma indicação de ECT. Além disso, histórico prévio de boa resposta e preferência do paciente, que é uma coisa muito anglo-saxã, e resistência ao tratamento farmacológico. E esse eu destaco, porque eu acho que essa é uma questão que vale a pena a gente esmiuçar um pouco melhor, se a gente está querendo realmente, assim, fazer com que o paciente responda bem ao ECT, fazer uma indicação precisa para promover aí a eficácia do tratamento. Aqui é uma outra classificação do Ken Max, de 2016, que ele coloca indicações de primeira linha da ECT na depressão. Aí ele coloca risco de suicídio, com evidência de nível 1, depressão com características psicóticas, nível 1, resistência ao tratamento, nível 1, e aí depois é tudo nível 3 e 4. Então, intolerância, catatonia, resposta prévia, deterioração da condição física, até que solicitação do paciente é nível 4, ou seja, é só opinião de experts. E aí entra o grande problema. O que é resistência ao tratamento farmacológico? Na prática, a gente sabe razoavelmente bem, mas a resistência, na verdade, é um fenômeno muito mal compreendido. Etiologia ainda indeterminada em grande parte, mas certamente multicausal. Dá para pensar em várias coisas aí que vão se relacionar. Então, variações aí no metabolismo hepático, paciente metabolizador rápido, por exemplo. Pelo outro lado, um paciente metabolizador lento, ele também pode não tolerar muito bem o tratamento. Pacientes com polimorfismos de genes ligados a transportadores da membrana hematoencefálica, condições ambientais, condições socioeconômicas, comorbidades psiquiátricas, uma ampla gama aí de fatores que vão influenciar no que é o paciente resistente ou não. E é uma população muito heterogênea, tá? De forma que 2 pacientes resistentes ao tratamento farmacológico podem ser completamente diferentes, tanto na característica dos sintomas deles, quanto nos motivos pelos quais eles são resistentes. Então, um paciente que tem um metabolizador rápido lascado, ele vai responder, ele teoricamente vai responder bem a ECT se você utilizar. Agora, um paciente que, por exemplo, ele é resistente ao tratamento, mas porque as condições sociais, socioeconômicas dele são extremamente adversas, ele está exposto a uma condição de vida muito ruim, aí já é mais questionável se o ECT vai ser efetivo. Então, se você consegue, bem ou mal,
determinar que fatores ambientais ou fatores psicodinâmicos não estão por trás da resistência, vale a pena pensar no ECT com mais carinho. Tá? Além de outra coisa que eu falo em relação à população heterogênea, é o fato de que a maioria dos estudos define resistência como ausência de resposta a 2 antidepressivos diferentes, embora isso não seja consenso. Tá, como é que você vê isso? Resposta é redução de 50% na escala que você está usando. Ninguém costuma usar a escala no consultório, mais uma questão de pesquisa. Mas vamos supor, você tem um paciente com uma Hamilton de 30 e um paciente com uma Hamilton de 14. De 30 tem uma gravidade muito maior dos sintomas. Você trata os dois. A Hamilton de 30 baixou para 15. Perdão, baixou para 16. A outro, Hamilton de 14, baixou para 10. Eles ainda são muito diferentes em termos de gravidade de sintomas. Os dois são não respondedores. Mas a gente está falando de magnitudes muito diferentes. Então, pacientes mais graves ou menos graves, vale a pena levar isso em consideração na hora de encaminhar para ECT por conta da resistência? Vale sim. E isso é uma coisa que muito colega não considera. Tá? Até porque, provavelmente, resistência ao tratamento farmacológico na depressão é a indicação mais comum de ECT na prática. Tá? Mas, como eu falei, a gente tem que ver isso com um pouco de cuidado. Eu vou entrar em mais detalhes nisso quando eu for falar de fatores preditivos de resposta. Tá? Em relação à eficácia, a gente pode afirmar com relativa segurança que é o tratamento mais eficaz disponível para a depressão. Tá? A gente ainda não tem estudos que comparam diretamente ECT com ketamina, porque seriam estudos difíceis de fazer. A gente até chegou a considerar lá no nosso grupo a gente tentar alguma coisa desse tipo, mas a gente está com muita coisa para fazer agora, isso vai ficar para o futuro. Mas, assim, é, no mínimo, extremamente efetivo, se não mais do que se não é tão efetivo quanto a ketamina, é mais. É superior a drogas antidepressivas clássicas, tá? Um estudo que foi feito na Inglaterra, um estudo aberto, você pode fazer vários questionamentos aí, um estudo retrospectivo, mas eles encontraram que a diferença média na Hamilton de pacientes tratados com medicação e pacientes tratados com ECT era de 5 pontos a menos na Hamilton para pacientes que foram tratados com ECT, o que é muito significativo. As taxas de remissão variam de 55% a 75%, dependendo da amostra. 55% a 75% de remissão em psiquiatria é um negócio único, né? Não tem outro tratamento em psiquiatria. Se a gente tivesse 75% de resposta na maioria dos casos, a gente ficaria feliz. 75% de remissão sim, é fora de série. E isso, às vezes, incluindo amostras com pacientes resistentes ao tratamento farmacológico. Pô, mas você não falou que a principal indicação é a indicação mais comum? Por que está fazendo essa ressalva agora? Vou explicar mais para frente. Isso aí merece uma ressalva. Em relação à velocidade, a maioria dos pacientes atinge remissão entre 6 a 10 aplicações. Em relação à ideação suicida, também é extremamente potente, tá? Isso aí é um estudo que fizeram usando o subitem de ideação suicida da Hamilton. Pegaram pacientes com score 3 ou 4 ao máximo nesse subitem, e submeteram eles a ICT, para ver em quanto tempo eles remitiam essa ideação suicida. 15% dos pacientes zeraram a ideação suicida com uma aplicação, chegando a 76% com 9 aplicações. Ou seja, tem uma grande eficácia em pacientes deprimidos com ideação suicida. Eu já comentei. E aí eu caio na questão, né? Fatores preditivos. Então, a identificação dos fatores preditivos de boa e má resposta é muito grande na hora que você vai encaminhar o paciente para fazer ICT. Especialmente em pacientes com depressão resistente ao tratamento. Por quê? Quais são os fatores preditivos de boa resposta que a gente tem razoavelmente bem documentados? Primeiro, idade, acima de 50 anos. Pessoalmente, é a minha história. Eu fui trabalhar com eletroconvulsoterapia quando eu estava fazendo a minha formação em psicogeriatria, eu encaminhava um monte de paciente para lá, via que tinha uma excelente resposta. Um dia eu cheguei lá para o pessoal e falei, posso aprender a fazer isso com vocês? E eu nunca mais fui embora. Então, pacientes idosos parecem responder melhor do que pacientes mais jovens. Alguns autores questionam se a idade em si é um fator, ou se é o fato de pacientes idosos reunirem outros fatores preditivos de boa resposta com maior frequência. Uma pergunta ainda em aberto. Além disso, presença de sintomas psicóticos na depressão é uma indicação clássica de ECT e predispõe boa resposta. Presença de pensamentos suicidas
como eu comentei já. Gravidade, isso é uma coisa muito interessante de ECT. Qualquer tratamento, quanto mais grave o paciente, pior o prognóstico. ECT gosta de ser do contra nesse ponto. Então, pacientes com quadros depressivos mais graves tendem a apresentar taxas de remissão e resposta mais altas do que aqueles com quadros moderados. O que se deve isso? Eu tenho algumas hipóteses minhas, assim, algumas ideias, não são nem essa hipótese, mas assim, algumas ideias minhas. Eu tendo a pensar que pacientes com depressões mais moderadas, muitas vezes têm um componente psicodinâmico considerável, e depressões leves a moderadas. Enquanto que pacientes com depressões graves têm um componente muito mais orgânico, o componente psicodinâmico acaba perdendo um pouco o peso. E isso explicaria as melhores taxas de resposta nesses casos. Mas, como eu falei, isso é uma ideia minha, não é uma coisa confirmada. Mas que pacientes mais graves respondem melhor, respondem. E é muito interessante isso. Além disso, pacientes com sintomas psicomotores, com lentificação psicomotora importante. Então, aquele paciente bem lentificado, com pensamento lento, pacientes com características catatoniformes, respondem melhor. Um fator preditivo de boa resposta, resposta precoce ao tratamento. Aquele paciente que fez 2, 3 sessões de ECT e já está notando uma melhora. Opa, esse cara tem grandes chances de zerar. E, ainda razoavelmente controverso, presença de características melancólicas. Alguns estudos encontram que sim, outros encontram que não. Então, eu coloco aí, mas deixo meio em cima do muro essa questão. E quais são os fatores preditivos de má resposta? Primeiro, comorbidade com transtorno de personalidade borderline. Né? Por mais que você tenha comorbidade, as taxas de resposta e remissão são muito inferiores. Pensando nos sintomas depressivos, claro. E aí, a grande surpresa, né? Histórico de resistência ao tratamento farmacológico. Pô, mas resistência não é indicação de ECT? Pois é, mas aparentemente pacientes com resistência, alguns estudos encontram que eles tendem a ter uma resposta pior do que pacientes sem histórico de resistência ao tratamento. É possível, provável até, que tenha alguma relação com esses dois fatores seguintes, que é o maior número de episódios prévios e maior duração do episódio atual. Então, pacientes com quadro mais arrastado, mais cronificado, tendem a ter maiores taxas de resistência ao tratamento farmacológico, obviamente, e tendem a responder pior a ECT. Ou, pelo menos, precisar de um número consideravelmente maior de sessões de ECT para atingir uma boa resposta. Provavelmente por conta das alterações de neuroplasticidade que essa depressão resistente ao tratamento pode acabar causando. E uma outra coisa muito importante, quando a gente fala de duração do episódio atual, eu reforço a importância. Se você tem um paciente que tem indicação de ECT, não tem por que ficar tentando, não, vamos chegar em dose máxima disso, vamos associar lítio. Se você tem acesso ao serviço de ECT, encaminha ele logo, é a melhor coisa que você vai fazer para ele. Depois você vai manejar ele farmacologicamente, mas não precisa esperar tanto tempo, você só está prejudicando o prognóstico dele. Tá? Isso é muito importante de frisar. Então, aqui uma tabelinha resumindo isso, tá? Os fatores preditivos de boa e má resposta, a gente já comentou isso. Biomarcadores, tá? Eles são uma pista futura do que a gente vai... Eles estão apontando o caminho aí que a gente eventualmente vai seguir para determinar quais são os fatores, quais são os pacientes que vão responder melhor a ECT. Mas eles ainda não são utilizados na prática clínica. Vários biomarcadores são utilizados em pesquisas, são testados, a gente está também fazendo um estudo nosso ali, a gente está tentando desenvolver identificar alguns biomarcadores, mas isso, por enquanto, é para o futuro, né, que abre a porta para a questão da medicina de precisão, de você identificar precocemente aquele paciente que vai ter uma boa resposta ao tratamento X ou ao tratamento Y. Passar por cima, tá, não vou entrar muito a fundo, cortisol, tá, pacientes com concentrações mais elevadas de cortisol tendem a ter resposta melhor. E o teste de supressão com dexametasona, quando tem menor índice de supressão, prediz também boa resposta. O BDNF, que é um dos mais comuns que a gente vê por aí dosados, ele é extremamente controverso, porque os resultados na literatura estão all over the place, assim, tem estudos que mostram que BDNF baixo predispõe boa resposta, tem estudo que BDNF alto predispõe boa resposta, tem estudo que não acha nada, então isso é uma grande incógnita em aberto. EEG tem algumas pistas interessantes, então, taxa de supressão pós-ictal tem relação positiva com resposta em sintomas depressivos, né, ou seja, uma diminuição da amplitude do EEG depois da ECT. Alterações de onda delta pré-ECT também parecem predizer resposta em alguns casos.
Em neuroimagem estrutural, alguns achados: menor volume hipocampal, maior volume da amígdala, maior volume do giro do cíngulo, estão associados com melhor resposta, enquanto que a atrofia temporal medial, resposta mais lenta e menos robusta. Em termos de neuroimagem funcional, hipometabolismo do cingulado subcaloso, está relacionado com boa resposta, alterações da conectividade frontolímbica, hiperconectividade intrarregional do cingulado anterior com o hipocampo. Isso aqui é um mundo à parte, dá para a gente falar 2 horas só sobre isso, né? O problema desses estudos de neuroimagem funcional é a replicabilidade. Um grupo acha uma coisa, outro grupo encontra outra. Então, a replicabilidade desses achados não é tão grande. Aqui eu falei os que são listei só os que são mais consistentes, tá? Em termos de genética, polimorfismos do receptor D2 e da CONT. Passamos agora para a depressão bipolar. Depressão bipolar é um quadro que eu acho que você tem muito subutilizado. A depressão bipolar é notoriamente difícil de manejar, tem um alto risco de suicídio, resposta a psicofármaco é difícil, antidepressivo tem risco de ciclagem. Então, teoricamente, a gente tem aí um amplo campo para trabalhar com ECT, mas, na verdade, não tem tantos trabalhos de ECT em depressão bipolar, o que é uma coisa que eu acho meio surpreendente. Tá? Ainda razoavelmente pouco estudada, mas, como eu falei, tem um grande potencial. É eficaz, o risco de virada maníaca é consideravelmente baixo e certamente inferior ao de antidepressivos. Existem nos pacientes com depressão bipolar maior incidência de sintomas psicóticos e risco de suicídio, que a gente viu que são fatores preditivos de boa resposta na depressão bipolar. É uma extrapolação que eu estou fazendo, não dá para afirmar isso, mas valeria, só isso eu acho que já justificaria uma investigação. Tá? E quais seriam as indicações? Para a American Psychiatric Association são as mesmas da depressão unipolar. O CanMax considera como tratamento de segunda linha, exceto quando você tem presença de sintomas psicóticos, risco importante de suicídio e deterioração da condição física. Aqui a tabelinha do CanMax, que mostra o ECT na depressão como segunda linha, né? Que eu até acho que faz sentido em alguns casos. Eficácia. É similar à depressão unipolar, com uma tendência de inferioridade no transtorno bipolar tipo 2. Tá? Transtorno bipolar tipo 1, estudos mostram taxas de remissão de 55% a 65%, enquanto que no tipo 2 elas oscilam entre 50% a 55%, um pouco inferior. Tá? Curiosamente, a resposta parece ser ainda mais rápida do que na depressão unipolar, e uma coisa importante, características mistas não interferem na resposta. A presença de características mistas num episódio depressivo na depressão bipolar, ela influencia muito a escolha do tratamento, né? Lítio é menos efetivo, antidepressivo você deveria evitar. Mas, para ECT, não parece fazer uma diferença significativa. Só vale ressaltar a questão do uso das medicações, né? Que anticonvulsivantes não parecem influenciar na resposta, mas podem tornar a resposta um pouco mais lenta, e por levar um aumento do limiar convulsivo, podem fazer com que nós utilizemos cargas mais altas, estaria mais associado à perda cognitiva, vou falar isso mais um pouquinho mais para frente em termos de segurança. O lítio é controverso. Ele tem um certo risco de agravamento de efeitos adversos, como prejuízo cognitivo e confusão. Geralmente, a maioria dos serviços recomenda tirar antes do início das sessões, mas o uso de litemias em doses o uso do lítio com litemias mais baixas é considerado aceitável por alguns autores. Eu, pessoalmente, concordo com o uso do lítio no ECT. Vários pacientes que fizeram, nunca tive nenhum grande problema. Mas tem colegas que são frontalmente contra. Episódios maníacos, tá? O uso do ECT na mania, aí a gente já está entrando num terreno um pouco mais nebuloso. Não é à toa que o FDA coloca os aparelhos de ECT como classe 3 para mania. Porque o uso do ECT na mania não tem indicações particularmente claras, tá? De forma geral, a gente diz que na mania, se tiver um risco de suicídio ou heteroagressividade importantes, você poderia encaminhar para ECT. Em pacientes resistentes ao tratamento farmacológico também, mas a resistência ao tratamento farmacológico na mania não é um fenômeno nem de longe tão comum quanto na depressão. Pacientes com quadro chamado de mania delirante, que é uma mania acompanhada de confusão mental. E o que importa é que tem boa eficácia mesmo na presença de características mistas novamente. Prokenmet é um tratamento de segunda linha na mania. Eficácia. Comparável à depressão bipolar e unipolar, com taxas de resposta de 72% e 88%. Redução média, um estudo que foi feito da Young Mania Rating Scale, de 37 pontos para 8,3, é muito significativo.
possivelmente até mais rápido do que na depressão unipolar e na bipolar. Tá? Um estudo aí com eletrodos bifrontais, que não é uma montagem tão comum, encontrou uma remissão de 80% após 3,5 aplicações, que é muito rápido, na verdade. O uso do lítio, similar, não interfere muito na resposta. E a gente passa para esquizofrenia, tá? Esquizofrenia é uma história interessante, porque, historicamente, foi a primeira indicação de ECT. Tá? O primeiro paciente submetido a ECT lá pelo Gucciarletti em 1938, né, eu acho que vocês falaram sobre o histórico do ECT, né, deve ter comentado aí o Gucciarletti, seu primeiro paciente. Ele era um esquizofrênico. Só que, nos Estados Unidos e na Europa, o uso do ECT na esquizofrenia é razoavelmente raro. O que predomina lá são os transtornos de humor. Curiosamente, em alguns outros locais do mundo, como no leste europeu e na Ásia, o uso é mais comum utilizar para esquizofrenia do que para transtornos de humor. O que se deve isso? Muito provavelmente porque tem poucos resultados consistentes na literatura. Assim, tem poucos estudos bem feitos, recentes, confiáveis de ECT na esquizofrenia. A American Psychiatric Association dá indicações extremamente vagas, assim, beirando para mim o inútil. Então, segundo a EPA, indicação de ECT na esquizofrenia é exacerbação da esquizofrenia catatônica, histórico prévio de boa resposta a ECT e sintomas psicóticos de início abrupto ou recente. Eu juro que está escrito isso. É tradução livre minha, mas a ideia é essa. O que isso exatamente significa, eles não explicam no guideline deles. Na prática, quais são as indicações de ECT mais comuns e mais embasadas? Principalmente, potencialização de clozapina. É um paciente super refratário em uso de clozapina, não está tendo aquela resposta legal, você pode considerar potencializar com ECT. Aí eu acho que, assim, é a indicação mais clara que a gente tem no momento. Tá? Além disso, pacientes que não toleram clozapina e, eventualmente, pacientes que precisam de uma resposta rápida ao tratamento, que não dá para você entrar lá com 25 de clozapina, aumentando a cada 2 dias e tal. Precisa de uma resposta mais rápida, mais energética, ECT poderia ser utilizado. Bom, isso aqui eu vou pular, porque já estou demorando demais, eu acho. Tá? Esquizofrenia superrefratária. Importante mencionar que 30 a 50% dos pacientes em uso de clozapina são resistentes. Tá? A conduta é sempre manter a clozapina e potencializar. Tá? A ECT é uma possível ferramenta de potencialização. Em relação à eficácia, que a gente tem alguns dados aí meio estranhos, porque, como eu falei, tem muito estudo antigo, estudo com desenho ruim, estudo metodologicamente muito fraco. Mas estudos que compararam diretamente ECT com antipsicóticos, que são estudos da década de 70 para trás, mostravam eficácia similar ou inferior ao tratamento farmacológico. Enquanto que o tratamento adjunto, ECT mais antipsicótico versus antipsicótico sozinho, já mostrava uma eficácia similar ou superior. E os melhores resultados que a gente observa são justamente ECT mais clozapina. Inclusive, a gente está conduzindo um estudo desse, não sou eu que estou conduzindo, que estou encabeçando, a Débora Meltzer, mas nós temos lá um grupinho fazendo esse estudo, comparando sham ECT, não, placebo de ECT, mais clozapina versus ECT ativo mais clozapina em pacientes suplementares. O que tem de material publicado mostra uma eficácia superior da combinação monoterapia com taxas de resposta bem significativas. E essa associação clozapina com ECT, o pessoal torceu o nariz para ela durante muito tempo. Por quê? A clozapina baixa muito o limiar convulsivo, tinha um certo medo de crises reentrantes, o estado de mal epilético, mas na prática isso não se observa, é interessante. Esse risco aumentado por conta dessas características da clozapina, isso não é algo observado nos estudos nem na prática. Passando de eficácia, fatores de eficácia para fatores de segurança. Né? E aí uma coisa importante de colocar, que controle dos efeitos adversos do ECT é um dos principais focos de pesquisa na área no momento. Tanto que novas técnicas são desenvolvidas para tentar contornar essa questão dos efeitos adversos da eletroconvulsoterapia. Por exemplo, magnetoconvulsoterapia, que é uma coisa que a gente está desenvolvendo aí junto com o pessoal na Dinamarca e nos Estados Unidos, é uma técnica que visa aliar a eficácia do ECT com menos perda cognitiva. Se vai ser efetivo ou não, a gente está conduzindo o estudo agora, daqui a 3 anos eu respondo para vocês. Mas
esse é um dos grandes focos, né? O outro grande foco de pesquisa na ECT é entender mecanismos de ação e fatores preditores de resposta. O que é importante colocar aqui? De forma geral, os efeitos adversos são benignos e reversíveis, tá? Não existem evidências sólidas de sequelas irreversíveis em pacientes submetidos a ECT. Então, avaliações neuropsicológicas ou estudos pós-mortem conduzidos em pacientes submetidos a ECT não mostram sequelas irreversíveis, tá? Existem alguns relatos anedóticos que a gente vê de vez em quando, de pacientes que falam, minha memória nunca mais voltou depois de fazer ECT. Quando você vai esmiuçar esses relatos, você vê que eles têm algumas características meio esquisitas, ou eles foram feitos ou os pacientes foram submetidos a ECT há muito tempo atrás, utilizando técnica não modificada, que a gente já não tem tanta evidência para poder falar isso. Mas, assim, déficits irreversíveis, déficits minésticos, memória retrógrada irreversíveis, eles são anedóticos, a gente não observa isso na prática com frequência. Além disso, a gente tem que considerar uma coisa importante, que é a capacidade cognitiva basal do paciente e a patologia em tratamento. A gente sabe, por exemplo, que depressão pode causar um prejuízo cognitivo. Oi? Desculpa. Pacientes esquizofrênicos têm um prejuízo cognitivo importante. Submetidos a ECT, eles vão sentir mais esse prejuízo cognitivo? Vão. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Em relação à segurança, um trabalho interessante, né? Eles compararam os riscos estatísticos do uso de ECT com medicações. E eles encontraram que, estatisticamente, o risco é similar ao uso de tricíclicos em dose plena. A gente não costuma usar mais tricíclico, né? Mas se você perguntar para o pessoal um pouco mais antigo, o pessoal usava 300 miligramas de anafrenil sem ficar com medo, sem piscar o olho, né? Tomando alguns cuidados, tomando algumas cautelas, mas usava tranquilamente. Eu acho que o mesmo se aplica aqui ao ECT. Essa estatística feita no estudo no Texas, de um óbito para cada 50 mil procedimentos. Óbito não necessariamente, assim, durante a sessão, tá? Então, óbito dentro de 24 horas após a sessão, por causas que poderiam ser relacionadas, ou seja, na verdade, o óbito por ECT é certamente muito menos do que isso. Mas um para cada 50 mil procedimentos, para um procedimento com anestesia geral, é bem baixo. Bom, quais são as queixas mais comuns? A queixa mais comum, de longe, é déficit cognitivo. Tá? A queixa mais frequente dos pacientes. Os domínios mais acometidos são memória anterógrada, memória retrógrada e orientação. E é importante colocar que eles são cometidos de forma diferente. A orientação, o prejuízo de orientação é um prejuízo muito agudo. E a gente já sabe hoje em dia que isso é da ECT mesmo, tá? Estava falando de magnetoconvulsoterapia, né? O que é magnetoconvulsoterapia? É induzir a convulsão com pulso magnético. Tem alguns estudos que compararam o tempo de reorientação entre pacientes submetidos a ECT e pacientes submetidos a magnetoconvulso. Os pacientes convulsionam igual, usam a mesma anestesia. O tempo de reorientação pós-magnetoconvulso é muito melhor. E a gente tem observado isso na prática. Então, essa passagem da corrente elétrica tem alguma coisa que prejudica agudamente a orientação, isso é fato. Mas, como eu falei, é um prejuízo muito agudo, é um prejuízo que dura horas, se tanto. Memória anterógrada, aí já é uma coisa um pouco mais relevante, assim, um prejuízo que pode durar aí dias, até eventualmente, no caso de alguns pacientes mais acometidos, semanas. É reversível, mas ele leva a um dos problemas, é uma das coisas que a maioria dos pacientes associa com perda cognitiva irreversível, que é a amnésia lacunar. Se você não consegue sedimentar uma informação, você não vai recobrar ela depois. Mas a sua memória volta a funcionar normalmente depois, você volta a ter a capacidade de guardar informações. Mas ele não lembra aqueles eventos que aconteceram na época do ECT. Eu já ouvi isso de vários pacientes. Doutor, minha memória nunca mais voltou. Me explica melhor. Eu não lembro de nada que aconteceu na época que eu fazia ECT. Bom, mas você lembra das coisas que vieram depois? Lembro. Você lembra das coisas que vieram antes? Lembro. Então tá bom, não tem problema. E é isso que muita gente confunde. O prejuízo de memória retrógrada, por sua vez, esse, na verdade, é a pedra no nosso sapato. Ele é muito mais discreto, a maioria dos pacientes não reporta prejuízo de memória retrógrada, mas os que reportam prejuízo de memória retrógrada, que entra a memória biográfica também, eles relatam uma persistência maior desses sintomas. Então, assim, eles levam semanas, eventualmente até meses, para recobrar essa memória, esses eventos aí que eles não conseguiram lembrar durante um período.
Isso é uma coisa muito mal compreendida até agora. Por que isso acontece? Por que alguns pacientes têm essa tendência? Mas é algo que incomoda muito a gente, porque, principalmente quando a gente fala de memória biográfica, as pessoas têm muito medo de perder alguma informação importante, né? É lógico que a gente nunca viu ninguém que esqueceu, por exemplo, que casou, ou que teve filhos, esse tipo de coisa. Às vezes ele esquece, por exemplo, de uma viagem que ele fez. Isso gera um sofrimento para o paciente, né? Assim, ele fez uma viagem legal com a esposa, mas ele não está conseguindo lembrar daquela viagem. Eventualmente a gente observa que volta, mas é algo bastante desconfortável e é uma das coisas que a gente mais se preocupa no momento. Como eu falei, esses déficits podem perdurar por horas, dias ou semanas, e eles variam de acordo com a cognição de base do paciente, a idade e outros fatores. Como eu falei, todos os estudos mostram que são reversíveis. Tem evidência, tem relatos anedóticos que mencionam alguns déficits irreversíveis. E o que causa isso? Né? Tem relação com os parâmetros elétricos utilizados e com a frequência das aplicações. Quais são as estratégias de controle? Bom, é trabalhar em cima disso. Né? Primeira coisa, titulação de carga. Tem alguns colegas que gostam de usar cargas arbitrariamente altas. E cargas muito acima do limiar convulsivo, elas estão associadas a mais perda cognitiva. Isso já é algo bem documentado. Por outro lado, tem algumas evidências de que cargas muito próximas do limiar convulsivo podem perder em eficácia. Então, a titulação de carga é um procedimento que a gente faz na primeira sessão para determinar o limiar convulsivo do paciente e determinar a carga ideal das próximas aplicações. Tá? A ideia é cair numa faixa ótima entre eficácia e efeitos adversos. Tá? Um bom custo-benefício para o paciente. Isso já ajuda bastante. Tem a questão do posicionamento dos eletrodos. Tem 3 posicionamentos principais. O bitemporal, que é o clássico, o unilateral à direita e o bifrontal. O bitemporal, ele tem, nos estudos que comparam diretamente, eles não encontram uma diferença estatisticamente relevante, mas encontram uma tendência de melhor resposta e de resposta mais rápida. O bitemporal permanece sendo o posicionamento de escolha para a esquizofrenia e para a mania. Na depressão unipolar e na bipolar, preferência pelo pro eletrodo unilateral à direita, que seria um eletrodo no vértice do crânio e um na têmpora direita. Qual que é a ideia disso? É preservar as estruturas do hemisfério dominante, que na maioria dos indivíduos é o esquerdo, do grosso da corrente elétrica. O que a gente encontra? Que o unilateral tem uma boa eficácia quando você faz a titulação de carga correta. Mas parece demorar um pouquinho mais para responder e parece ter uma tendência a uma eficácia menor. O bifrontal tem resultados um pouco mais heterogêneos. Assim. Tem estudos que mostram uma eficácia tão boa quanto o bitemporal, com menos perda cognitiva. Tem estudos que mostram tanta perda cognitiva quanto o bitemporal, sem nenhuma vantagem. Então, é um posicionamento assim que eu, pessoalmente, não costumo utilizar. Eu costumo ficar mais no bitemporal e no unilateral. Mas é bem descrito na literatura, é um posicionamento super válido, e cuja ideia também é preservar as estruturas temporais do grosso da corrente elétrica. A ideia é deslocar o eletrodo para frente, de forma a tentar preservar ali o hipocampo, essas estruturas. É a mesma questão, é a topografia do estímulo. Além disso, uso dos tipos breve e ultrabreve. Existe uma certa discordância na literatura qual é o ponto de corte do breve para o ultrabreve. Né? Teoricamente, de 2 milissegundos a meio milissegundo é breve, e de meio milissegundo a 0,25, que alguns aparelhos já fazem, eu coloquei 0,3, seria ultrabreve. Tem autor que acha que 0,5 é ultrabreve, tem autor que acha que é breve. A ideia do pulso ultrabreve é você fazer um estímulo muito mais parecido com o fisiológico. O tempo de despolarização do neurônio é em torno de 0,2 milissegundos. Então, teoricamente, essa corrente que você está passando depois desses 0,2 milissegundos está passando no período refratário do neurônio. E não é necessário. O que a gente encontra na prática? Que o pulso ultrabreve, de fato, preserva melhor a cognição. Mas ele tem um custo. Ele vem às custas de uma resposta mais lenta. Você precisa de um número maior de sessões para atingir resposta e remissão. Outra coisa importante, o ultrabreve, na verdade, o uso dele é mais no unilateral. Não tem evidências sólidas de que o ultrabreve para bitemporal tem alguma vantagem ou seja efetivo. Tá? Então, quando a gente fala de ultrabreve, a gente está falando de unilateral. Além disso, espaçamento das sessões.
tem serviços que fazem paciente 3 vezes por semana. 3 vezes por semana acaba levando a mais perda cognitiva do que você precisa 2 vezes por semana, por exemplo. Ou num paciente que está fazendo CT de manutenção semanal, está com muita perda cognitiva, pode tentar passar para quinzenal. Você tende a diluir um pouco essa questão da perda. E essas são as principais estratégias para você minimizar a perda cognitiva no paciente. Além da questão cognitiva, tem algumas outras complicações. Sintomas somáticos são muito frequentes, então cefaleia, mialgia, náusea. Começa na recuperação pós-anestésica que podem perdurar durante algumas horas, mas o tratamento é simples, é sintomático. Você pode até usar profilaticamente, o paciente que você sabe que ele tem náusea depois do ECT, já faz um Zofran antes para garantir. A agitação pós-ictal é um quadro infrequente, mas interessante que é recorrente. Geralmente quem agita no pós-ictal agita sempre. É um quadro caracterizado por confusão mental e da psicomotricidade por um período curto, não é um delírio, é um período curto. E algumas evidências mostram que Propofol causa um pouco menos de agitação pós-ictal, mas você também pode utilizar, por exemplo, um pouco de midazolam depois da terminada crise convulsiva para tentar minimizar essa agitação. Geralmente funciona bem. Algumas complicações relacionadas à técnica, durante a fase tônica da convulsão, ela vem acompanhada de uma liberação parasimpática, grosseiramente acompanhada de uma liberação parasimpática. Durante essa liberação parasimpática, você pode ter bradicardia ou assistolia, para isso a gente utiliza atropina, e algumas complicações ortopédicas. Se o bloqueio neuromuscular não tivesse sido feito de forma efetiva, o paciente pode ter uma luxação, tem relatos antigos até de fraturas de pacientes que estão fazendo ECT, por conta dessa fase tônica. E durante a fase clônica, você tem, grosseiramente coincidente com ela, uma liberação simpática que pode levar a uma crise hipertensiva e taquiarritmias. Nesses casos, a gente costuma utilizar beta-bloqueadores ou vasodilatadores. Tá? Coisa importante aqui é que, como você sabe que vai ter uma liberação simpática longa e importante depois, é avaliar bem o paciente antes. Se o paciente tiver com uma pressão descompensada, não vale a pena fazer. Se o paciente tiver com uma taquicardia ali, que você está meio desconfiado, vale a pena mandar ele para o cardiologista antes. Você vai estar economizando dor de cabeça para você depois. Esse excesso de zelo, eu acho que é super válido. Mais raramente, virada maníaca. Mais ou menos 7% dos pacientes bipolares tratados com ECT têm virada maníaca. Impressão minha é que é algo razoavelmente incomum, tá? E acontece mais em pacientes com antidepressivo. Deficiência de pseudocolinesterase muscular. Pode levar a uma apneia prolongada, é uma complicação aí quando a gente utiliza o bloqueio neuromuscular. Cardiopatia de Takotsubo, que é uma hipoperfusão do ápice do coração e vai levar a alterações de contratibilidade ventricular e hipertensão pulmonar. E estados confusionais interictais, que são bastante raros. Concluindo, ECT é eficaz e seguro quando você utilizar ele com indicações precisas. E não deve ser visto como último recurso. Porque os pacientes que se beneficiam são encaminhados tardiamente, os pacientes sem indicação acabam sendo encaminhados porque o médico não sabe mais o que fazer. E isso, pessoal, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo. Tentei dar uma corrida aqui. Mais uma vez agradeço aí a oportunidade e vamos abrir para discussão. Dr. Eric Cretas fez uma palestra maravilhosa aí pra gente, super explanativa, explicou de uma forma muito legal sobre essas indicações aos pacientes, né, que pacientes indicar. Eu acho que foi bem alusivo, assim, a gente conseguiu entender bastante. Tem algumas perguntinhas aqui que ao longo do processo algumas pessoas fizeram. Eu vou passar para você, doutor Eric. Vanessa está perguntando sobre se esse tratamento vicia. Interessante. Esse tratamento vicia? Só se vicia em quem aplica. Eu não conheço ninguém que começa a aplicar ECT e para depois. Pior que é mesmo, né? Todo mundo que começa a estudar só vejo estudando cada vez mais, né? Esse aí não é meu. Pronto. Tem outra pergunta aqui. E quanto à indicação de ACT para gestantes do Dr. Eric, o que você pode falar sobre isso? Já foi mais comum no passado, mas assim, é super seguro para gestante, principalmente no primeiro trimestre, né, pacientes com transtorno bipolar, por exemplo, né? LIT pode causar malformação cardíaca, valproato pode causar
defeito de fechamento do tubo neural, benzodiazepínico, também potencialmente teratogênico. Então, nesses casos, o uso do ECT é muito mais seguro do que o tratamento farmacológico. Eu acho que tem que ser visto caso a caso, mas é bem seguro, é bem efetivo. Como eu falei, mais comum no primeiro trimestre. No terceiro trimestre, também pode ser utilizado pensando nas complicações perinatais. Então, uma paciente tomando uma dose muito alta de antipsicótico, por exemplo, tem relatos de criança que nasce, inclusive, com sintomas extrapiramidais, né, nessas situações. Mas vai vir com Apgar baixo, vai vir com uma depressão respiratória. Se você quiser minimizar os riscos no parto, vale a pena também pensar em ECT. A questão do ECT no terceiro trimestre é que ele requer um pouco mais de cuidado na aplicação. Em condições ideais, isso nem no Instituto de Psiquiatria a gente consegue, deveria ter um obstetra com um cardiotoco ali do lado, fazendo a monitorização dos sinais vitais. E, além disso, tem que ser entubada a paciente, porque ela conta com o estômago cheio. Você tem que proteger a via aérea dessa paciente. Você tem 2 encéfalos para ventilar, né? Então, tirando essas 2 ressalvas, assim, é super seguro, tem que pesar risco-benefício. Se dá para manejar com uma dose baixa de medicação, se dá para trocar para uma medicação não teratogênica, tudo bem. Se não dá, tranquilamente. Perfeito, doutor. Perfeito, doutor. Teve outra pessoa aqui que perguntou sobre indicação para autismo grave, se isso seria indicado também. A gente tem visto bastante relato disso, né? A nossa experiência lá no IPQ com autismo é um pouco heterogênea, assim. A gente viu alguns pacientes que tiveram uma resposta espetacular do ponto de vista de auto- e heteroagressividade, enquanto que outros pacientes, assim, não tiveram resposta nenhuma. Então, assim, a gente ainda não consegue identificar quais são os autistas que vão responder bem ou não. Esse aqui é o ponto. Mas isso é algo que tem sido estudado. Se você for procurar, tem vários relatos na literatura de autistas tratados com sucesso. Eu, pessoalmente, acho que não dá para a gente falar que é uma indicação formal. Acho que vale considerar em alguns casos, sim, tá? Mas dizer que é uma indicação, eu não diria ainda. Acho que a gente ainda precisa estudar um pouco mais isso, compreender um pouco melhor a tendência que vem a se tornar quando a gente conseguir identificar quais são os que respondem bem ou não. Perfeito, doutor. Interessante, que eu nunca tinha ouvido falar de tratamento de autismo com ECT. A gente sempre está aprendendo alguma coisa sobre isso, né? Então pronto, doutor Eric Cretas, muito obrigado, um prazer, foi muito legal ouvir a sua palestra. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Desculpem pelas dificuldades, pelos atrasos e tal. Realmente peço mil desculpas por isso, mas foi ossos do ofício, né? No final tudo deu certo. Bom é isso, né, doutor?